Salve, salve, meu povo, Mestre Solares aqui falando, mais uma vez com vocês. E este vídeo é para cumprir o combinado que eu fiz essa semana de gravar para vocês aí, para o público, como que foi o meu processo de pactuação com Lúcifer. Que foi um processo de anos e que culminou, todos vocês já sabem, com a minha outorga, o meu recebimento da outorga de Lúcifer lá no Deserto Negro, no Egito, né? Antes de eu começar a falar sobre isso, vamos deixar algumas coisas bem esclarecidas, alguns pontos que são muito importantes, até para que você aí pare de ser ingênuo, vamos colocar dessa forma, tá? Todo processo de pactuação é uma troca, aonde você manter um altar, um culto para aquela divindade não é o suficiente. Tatua isso na sua cabeça. Não é. Porque ela nem precisa daquilo. A troca que uma divindade do patamar de Lúcifer vai pedir é algo que influencie na disseminação de ensinamentos, mesmo que for de uma maneira indireta, tá? Pode ser através de música, através de um livro, de um personagem na TV, por exemplo. Mas, o que você faz em troca da sua pactuação? Eu cultuo, monto um altar e cultuo. Grande merda. Isso aí não quer dizer nada. Outra coisa, não se conclui uma pactuação com um rito único. Quer você acredite nisso ou não. Aí, o problema é seu. O processo de pactuação, além dele levar muito tempo, são diversas etapas. O meu levou anos até receber a outorga final. No meu caso era uma pactuação de outorga de sacerdócio, né? Vou contar quando foi a primeira vez que eu contatei Lúcifer e tudo mais. Existem pessoas que fazem, por exemplo, pacto pela internet, por videochamada. Isso não existe. Isso não é reconhecido por Lúcifer. Isso não é reconhecido pela egrégora. Não é reconhecido também pela egrégora o processo de pactuação que a pessoa vai lá e faz um único rito. O que é reconhecido pela egrégora? Um processo que, na teoria, o sacerdote ou a sacerdotisa, o mestre, a mestra que fez aquela pactuação deveria guiar aquela pessoa, mas isso não acontece. Eu acho que só quem faz isso hoje no Brasil é a minha egrégora, porque um processo de pactuação leva hoje de 1 ano e meio, menos de 1 ano e meio, ninguém é ser pactuado, esquece. Porque é uma mudança de comportamento, é uma mudança de diversos paradigmas. Você precisa morrer em vida para renascer com diversos valores diferentes. E tem um processo de limpeza que ocorre durante o decorrer da pactuação, testes e mais testes e testes e testes e testes e testes de resiliência, de caráter, até você receber a consagração final, né? Autopactuação, gente, vocês precisam acordar para a vida. Então, primeiro ponto. Uma autopactuação, ela acontece quando não necessariamente a própria divindade está ali guiando a pessoa, mas alguém de alto escalão daquela egrégora guia aquela pessoa no processo de autopactuação. Só que é uma pessoa que ou já é sacerdote, tem um sacerdócio no caminho, ou vai ser uma pessoa que vai ter acesso a um grande público e que existe um interesse muito grande. Outra coisa, a autopactuação, a pessoa tem que ter mediunidade aberta. Clara audiência, clara evidência. Não se faz autopactuação confirmando uma cartinha de tarô. Então é uma coisa muito rara. Por que eu estou falando isso? Eu recebo muitas mensagens de gente realmente ingênua, que acredita. Por exemplo, eu vi no livro o ritual de autopactuação e eu fiz e eu senti Lúcifer e deu certo e agora eu estou assim. Dá até pena de responder, porque a pessoa ela não tem muita maturidade espiritual e emocional também, e ela acredita naquilo.
Ela realmente acredita que ela mesma se autopactuou. A divindade nem sabe que você existe. Entendeu? Existe um interesse por detrás dentro do processo de autopactuação. Raríssimos, assim, conta nos dedos de uma mão quem consegue alcançar êxito com o processo de autopactuação. Por exemplo, eu fui preparado a minha vida inteira, mas eu sou médium, eu vejo desde os 5 anos de idade, até eu entender isso tudo, com a ajuda dos meus pais também, que sempre foram muito maravilhosos para mim, até hoje são, mas eu nasci médium, né, vendo desde criança, então fui para a igreja, fui para Umbanda, fui para Candomblé, fui batizado na igreja, então existe toda uma preparação, que eu também vou falar para vocês a diferença da maioria dos sacerdotes que existem hoje, porque vocês me perguntam, Solaris, como que eu diferencio se é um sacerdote sério ou não? Pois fique nesse vídeo que você vai saber. Então, a autopactuação, tira isso da sua cabeça, a não ser que você seja um médium com tudo aberto, já há muito tempo, ou seja, você teve tempo para fazer validação de que aquilo não era uma esquizofrenia. Por isso que eu falo da importância de fazer terapia, de ter um laudo, uma psicóloga, um laudo com um psiquiatra de que você está bem, que não são coisas da sua cabeça, entendeu? Eu falo com terapia porque eu tenho formação em terapia, né? Eu tenho 3 pós em neurociências, eu atendi em consultório como terapeuta por quase 15 anos, hoje não atendo mais, não tenho a menor paciência, porque é sempre as mesmas coisas e as pessoas são muito preguiçosas, né? E cada vez mais preguiçosas, e elas estão entrando elas estão revertendo a baixa autoestima em uma falsa megalomania, porque elas realmente acreditam naquilo, né, que é nítido, porque assim, a pessoa não vê, não escuta, e fala que a Lúcifer apareceu no quarto, e cara, sério que tu acredita nisso? Enfim. Então vamos falar algumas coisas sobre o que é e o que não é pactuação. Pactuação por videochamada não existe. Você quer acreditar? Legal, tudo bem. Pactuação de ritual único não existe. Você quer acreditar? Beleza. Autopactuação, a não ser que você tenha a mediunidade aberta. Quer acreditar que você leu lá no livro e fez? Legal. Nenhuma divindade, nenhum rito muito sério estaria disponibilizado em um livro para qualquer pessoa ler e fazer. Vocês precisam separar o quê? Existem pessoas que são exímias e muito boas em ensinar tudo aquilo que elas leram em grimórios. É isso, mas elas não têm mediunidade. Elas não têm mediunidade. Elas usam o oráculo para poder confirmar as coisas delas, mas não veem, não escutam. Elas têm uma percepção, confirma lá no oráculo, não tem mediunidade aberta. E tem muitas pessoas muito boas nisso, no mundo inteiro. Aqui no Brasil, 99%. Gente, 99% das pessoas aí que ficam oferecendo serviço para vocês não são médiums. No seguinte sentido, de ter a mediunidade desenvolvida para ter uma comunicação no mínimo razoável. Vamos colocar assim, no mínimo razoável. Isso que não estou nem falando de outras coisas que são importantes. Não são. E aí, o triste é que vocês acreditam naquilo que essas pessoas falam, e aquilo que elas falam, elas leram, como eu disse, são exímias, são exímios professores de grimórios, né? Mas o médium desenvolvido, o bruxo desenvolvido, ele tem um outro tipo de conexão, tô vendo minha gata, um outro tipo de conexão com a própria egrégora, porque a egrégora vai conduzindo ali, né, a pessoa, e assim aconteceu comigo. Então existem pessoas que pagam, na verdade, para fazer uma pactuação que alguém copiou de um livro, é uma receita de bolo. Agora, isso aí, pessoas famosas, né, que forem ver esse vídeo, pessoas importantes, pessoas que já têm a pactuação, você sabe, você que faz parte de uma ordem, você sabe que leva-se anos para concluir uma pactuação,
Você sabe que tem vários testes, vários processos que a pessoa precisa passar de libertação de sexualidade, de uma série de coisas, né? De quebra do próprio ego, alguns chamam de rito de humilhação, enfim, é muito bem descritinho, assim. Então não existe, você sabe, não existe essa pactuação que as pessoas vendem aí com quick fast, entendeu? O sacerdote, o mestre, a mestra, a sacerdotisa que se responsabiliza por uma pactuação de alguém, primeiro que acha que está fazendo, né? Mas vamos supor que fez, deveria. Aí eu vou voltar agora para você, sacerdote. Você que fica aí vendendo pactuação. Você se responsabiliza no seguinte sentido: a sua responsabilidade não é com as ações da pessoa, mas a sua responsabilidade é ensinar o que ela deve fazer, como ela deve fazer, os comportamentos que ela deve ter. Outra coisa, quais são as cláusulas que foram solicitadas no pacto dessa pessoa? Ai, não, porque devoção não é moeda de troca para pactuação. Teu sangue muito menos. Alma, esquece, meu bem, esquece. Ai, vou servir eternamente. Pactuação não funciona assim. Quem entende de cosmogênese, quem tem contato espiritual verdadeiro, sabe que pactuação não é eterna. Inclusive, até uma vez aí, enfim, a gente deixa pra lá. Mas pactuação, isso tudo é colocado em contrato. Então, o que você vai servir em que sentido? Quais são as suas responsabilidades dentro daquela pactuação? Por exemplo, às vezes a pessoa vai... Vou dar um exemplo aqui agora. A pessoa chega e fala assim, eu quero fazer uma pactuação, é que esse foco de vocês só em dinheiro, né? E deveria ser a última coisa. Por isso que a maioria não é pactuado, que acha que é. Mas vamos ir pro foco do dinheiro, que vai ser mais fácil para vocês entenderem um exemplo. Ah, eu quero começar a ganhar 50 mil por mês. Tá, aí eu levo isso lá. Aí você vai ver a pessoa não tem faculdade nenhuma, não tem estudo nenhum, não fala nenhum outro idioma, não tem curso técnico nenhum, não tem ensino médio, acorda meio-dia. Por que raios que você acha que você... Primeiro vai ser aceito numa pactuação, né? Por isso que eu fui pro extremo. E aí você vai te ajudar a ganhar 50 mil a troco de quê? Ai, mas eu vou cultuá-lo. Grande merda, você. Como se ele precisasse disso. Então, assim, todo pactuado tem a obrigação de saber o porquê ele está sendo pactuado no seguinte sentido. A egrégora exige isso, isso e isso de você. É isso que, no seu caso, isso tudo é personalizado. Não é receita de bolo de grimório, não. Por isso que eu falo, cuidado com pactuadores de grimório. Eles podem ser bons em fazer aliança. Pacto é coisa para médium fazer. Quem tem mediunidade aberta a fazer. Quem não tem não deveria nem se intrometer com esse assunto. Entendeu? Para os outros. Então, todo pactuado tem a obrigação de saber o porquê. Quais serão as condições para que ele seja pactuado? O que a egrégora quer? Isto sempre estará ligado a um interesse coletivo da egrégora. Acesso a público, acesso a pessoas, ou se você tem uma posição estratégica em determinado setor do governo, em determinada empresa, como CFO, CEO, CIO, enfim. Do contrário, não é interessante para a egrégora, entendeu? Então, é importante ter isto em mente. Ainda falando em pactuação. E como que se dá assim? Como que se dá esse processo da pessoa saber qual vai ser o papel dela caso ela faça a pactuação? A egrégora passa para o sacerdote, para o intermediador, e isso é repassado para a pessoa pode aceitar ou não. Porque isso é colocado sim no papel. Você que faz parte de ordens verdadeiras, secretas, você sabe que o processo dura anos
e que todo mundo assina um contratinho, cada um tem o seu, mas tem, não é, fui lá e fiz o pacto, acendi a vela e saí, não sabe o que é para fazer, não sabe como tem que agir, não sabe o que muda dali para frente, a pessoa acha que fazer a pactuação é ela chegar em casa, acender vela para Lúcifer. Cara, é muita ingenuidade você acreditar nisso. Você entende que você está pedindo para ser enganado? Vamos colocar dessa forma, para não falar outra coisa. Pô, você está pedindo, meu. Tem um pouco de maturidade emocional. Não funciona assim. E em cima daquilo que você pedir, isso tudo é um vai e vem, é negociação, até se concluir o processo. Tá? Isso pode, como eu disse, você pode escrever livros, você pode escrever peças de teatro, você pode atuar em com determinados personagens, você pode gravar determinadas músicas, você pode, enfim, você pode disseminar a palavra daquela divindade, os ensinamentos daquela divindade, se for a divindade mesmo, né? Porque o que mais se tem hoje é gente disseminando coisas da cabeça delas. Cara, isso é muito triste. Por quê? Porque são pessoas que, na verdade, não têm contato mediúnico, não têm. Porque se tivesse, saberia aquilo que está falando. E aí a pessoa acredita naquilo, por isso que eu falo a importância de, assim, é diferente você procurar um médium e você fazer com alguém que segue uma didática de grimório e de livro. E aí a pessoa acredita naquilo e ela repassa esses valores. Por exemplo, Satã não é Lúcifer, Lúcifer não é Satã. E existe o Satã criado por Javé, que o papel dele é infernizar a humanidade mesmo pra galera correr pra Javé, tá? Tô falando de Satanás. Se você, minha flor, meu querido, acha que Satã é Lúcifer, que Satã é uma face de Lúcifer, que Lúcifer é Satã, ok, seja feliz, você não tem contato com nenhum dos dois. Assuma para si mesmo, assuma para você. Você não tem abertura mediúnica, então você acha, você intuiu, sabe-se lá de onde, e acredita nisso aí. Primeiro que é uma falta de respeito absurda com a própria divindade, você achar que tem o direito de tirar a individualidade dela. A mesma coisa que quem fala que essa é uma das coisas que vocês mais me perguntaram nos últimos meses. Eu acho que eu perdi as contas de quantas vezes eu respondi isso em caixa de pergunta minha. Janus Lutífero é Lúcifer? Não, não é. Não é. Não é. Janus, assim como Satã, está dentro da corte de Lúcifer, sim, possui o seu papel. Através do seu papel ali dentro, tem-se o networking com outras divindades. Mas isso não é só eles. Qualquer divindade que está ali, que faça parte da corte de Lúcifer, tem acesso a outras divindades. Né? E cada uma tem um papel de resgatar os seus. Os filhos de Asmodeus, os filhos de Baal, os filhos de Dianos, os filhos de Ísis, e assim por diante. Agora, você querer tirar a individualidade de uma divindade cósmica, de uma consciência Lúcifer é uma consciência cósmica, é uma divindade cósmica que está assentado, soberano, no trono universal da verdade e do conhecimento. Filho de Sofia. Assim como Javé também é filho de Sofia. Nossa, Solares, então você está falando que Lúcifer seria como se fosse um irmão de Javé? É isso, Lúcifer não é filho de Javé. A gente está usando esse termo irmão, mas de uma forma bem chula, porque do ponto de vista cósmico não tem muito bem uma palavra para poder explicar isso para vocês, tá? Mas Lúcifer é filho de Sofia, que é a criadora feminina do nosso universo local. Por que eu estou falando isso? Estou frisando no artigo feminino no singular. Porque até isso estão querendo tirar de Sofia, falando que Sofia é masculino. Enfim, você vê que o patriarcado e o machismo estrutural não sai da pessoa. Tá ali, arraigado. Isso é bem coisa de Javé. É canal de Javé, ponto. Né? É a mesma coisa da semana passada eu lancei, por exemplo, lancei o vídeo de Lilith, né?
a pedido de Lúcifer, da própria Lilith, que está enlouquecidíssima, com a caralhada de gente aí, né? Porque ficam usando o nome dela para falar um monte de merda que ela nunca falou. Como eu falei no vídeo lá, só repetindo aqui novamente, a maioria das pessoas aí, sacerdotisas, que adoram bater no peito, só eu sou sacerdotisa de Lilith, porque Lilith não aceita homem. Meu bem, você cultua uma Lilith criada por Javé, você não cultua a Lilith verdadeira, não. Porque a Lilith verdadeira aceita homens, o papel dela é quebrar o machismo estrutural, inclusive em mulheres como você, e na sociedade patriarcal que Javé, juntamente com porra do Miguel, instaurou aqui na nossa galáxia local. Na verdade, em todos os sistemas de raça humana, de dualidade muito díspare, né? Dentro aqui do nosso quadrante. Lilith como face negra da criadora, Sofia, por isso que ela tem tanto poder. Agora, não reduza Lilith a uma deusa missândrica, só porque você tem problemas de autoestima, só porque você é missândrica, só porque você não, além de ter aversão ao homem, que é um missândrico, é muito doido, porque existe o machismo, que, né, o machismo ele segrega, ele separa. Tudo que Sofia não é. Sofia é a cura, é a integração. Né? E teve uma sacerdotisa que falou assim, eu cultuo Lilith a vida inteira, desde criança, Lilith não aceita homem, eu vou pedir pra Lilith, não foi executar, vou pedir pra Lilith te dar uma lição, uma coisa assim. Falei, ótimo. Eu, Solaris, Metananorax, Mulher, a Caixa, Amor, Caminho. Aí falei do meu nome de batismo, esse nome que eu falei agora é meu nome cósmico. Autorizo, se a sua Lilith, a Lilith que você escreve é a Lilith de Javé, tá? Fazer aí o que ela achar bem. E eu peço para Lilith, a qual eu cultuo, que é a verdadeira divindade cósmica, para fazer a mesma coisa. Alá vão ter. Aliás, todas as sacerdotisas lilithianas que acreditam que homem não possa cultuar Lilith, façam isso também. Falam, o Solaris falou. Pode fazer, porque eu conheço Lilith. Você não pode... Cara, tá virando muita bagunça isso, né? A pessoa, ela usa o egocentrismo, a megalomania dela para querer instaurar uma verdade que não existe, que a deusa nunca falou, e o quanto que isso afeta a cabeça de outras pessoas. E a vida e as encarnações das outras pessoas simplesmente para que a pessoa tenha um momento de que eu sou especial. Porque eu vim com útero. Como se isso aqui fosse o que mais conta. E não é. Quem é médium e tem contato com a espiritualidade sabe, porque isso aqui é passageiro. O masculino e o feminino está na alma, principalmente no espírito, nessa integração. Mas então, voltando, que eu abri esse parênteses, a questão de que Satã não é Lúcifer, de que Dianos não é Lúcifer, assim como Apolo não é Lúcifer, entenda, esses deuses, eles possuem cadeira na corte do trono de Lúcifer, mas eles não são Lúcifer. Lúcifer é uma divindade cósmica, Dianos é uma divindade planetária. Ponto. Assim como a maioria desses deuses, embora muitos sejam ETs disfarçados em consciências de deuses humanoides, vamos colocar dessa forma, né? Então, assim, uma coisa que você aí na sua casa, tá assistindo esse vídeo, você precisa entender se o profissional que você busca é um profissional que é excelente e exímio em guardar informações de livros e de grimórios e replicar isso, ou se esse profissional, além disso, tem mediunidade ou não, o que é muito raro hoje em dia, né? Porque quem é médium de verdade, gente, sabe da responsabilidade que é você falar em nome de.
você imagina como se fosse alguém falando em nome de você. Então, para eu, por exemplo, eu, Solaris, vir aqui e passar essas informações e essas questões da minha pactuação, eu tive que ter autorização. Porque eu represento uma egrégora. Ai não, mas Lúcifer não é liberdade. Sai dessa visãozinha New Age. Sim, Lúcifer é liberdade, mas todo mundo responde para alguém. Todo mundo tem obrigações a cumprir. Você não paga água, você não paga luz, você não paga cartão. Que mentalidade de geração Z é essa? Tudo é responsabilidade na vida, meu bem. Tudo. Desde a hora que você acorda, tomar café, tomar banho, fazer o que você tem que fazer, aí pro trabalho, senão você não recebe o salário lá no final do mês. Acorda pra vida. São pessoas anárquicas que querem usar o luciferianismo, ou o satanismo, ou qualquer outra filosofia, enfim, como base da sua preguiça, da sua falta de disciplina, da sua falta de organização, da sua falta de cuidado com a própria saúde, principalmente psicológica. Volto a falar novamente. Na nossa opinião, quando eu falo nossa, não somente eu, Solaris, mas da egrégora, todo sacerdote, todo mundo que atua nesse meio deveria fazer terapia. Não precisa ser terapeuta, formado em terapia, não é isso. Nem ir para a área de ciência, mas tem que fazer terapia. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, você que está aí ouvindo, presta atenção. A maioria dessa galera é tudo doente psicologicamente falando. Completamente biruleibes. Completamente biruleibes, vocês não fazem ideia. São pessoas completamente desequilibradas, são pessoas que não têm mediunidade aberta, não têm contato mediúnico, não tem. E você sabe que você não tem. Quem tem, sabe. Quem tem, sabe, porque sabe da responsabilidade que é. Quem tem, sabe que serve. Não tira coisas da cabeça e sai falando. Ou por interesse próprio. Entendeu? Não se tira a individualidade de ninguém, quiçá então de uma divindade. Você quer, porque você entendeu e leu sei lá eu aonde, que Pan, que Quernunos, que Dianos, que Melequitaus, que Satã, tudo isso é Lúcifer. Aí você quer tratar isso de uma forma alegórica ou junguiana, que seja, filosófica. Cara, você cumpre o seu papel. Se você não tem mediunidade aberta, deixa quem tem fazer o seu trabalho. Não fala em nome de uma divindade, porque seria leviano o mesmo acontecer com você. Sabe, saírem por aí falando que você falou uma coisa que você nunca falou? Ou que você é alguém que você não é. Falar que você é seu pai, que você é seu irmão, que você é sua mãe, que você é sua filha. Você é você, sua filha é sua filha. Satã é Satã, Lúcifer é Lúcifer, Dianos é Dianos, Lúcifer é Lúcifer. Agora, se você acredita na sua loucura que é a mesma coisa, só propague se você tiver 1000% de certeza. Se o próprio falar para você, eu estou falando porque o próprio, a egrégora falou, não. Solaris, corrija, a gente precisa que você corrija. Isso, na verdade, eu vou ler daqui a pouco um trecho para vocês. Porque eu recebi minha outorga final depois de muitos anos de testes e fases. Aliás, deixa eu começar a contar agora. Lúcifer se apresentou para mim pela primeira vez através de Orobas, quando eu tinha 23 anos de idade, 23 para 24 anos de idade, mais ou menos. Como que foi isso? Orobas se aproximou e o seu Marabô, que é o meu pai ancestral, falou assim, pode deixar, só está observando. Óbvio, gente, quando eu falo assim que Orobas ficou me observando, não é ele, né? Ele tem mais o que fazer do que ficar acompanhando a minha vida. Mas eles têm como se fossem empregados mesmo, legionários. Sabe igual o Exu Pombagira tem, que coloca? Porque as pessoas juram que o Exu Pombagira fica 24 horas do lado dela. Tem mais o que fazer, vai ficar olhando você cagar, mijar, peidar, olhar no WhatsApp, responder o WhatsApp? Não. Então foi esse laboratório de observação. Quando eu fiz 25 anos de idade, foi me ofertado pela egrégora para fazer a pactuação e eu não quis. Era todo micaélico.
Luizinha, Fraternidade Branca. Nossa, eu trabalhei muito para Miguel, fiz muita canalização pública. Algumas tinha na internet, tirei tudo. Mas, enfim, não aceitei. E a egrégora continua ali. Eu nasci luciferiano, na verdade, né? Nasci gay em casa de crente com a mediunidade aberta. Então, assim, os dois maiores paradigmas da sociedade, que é a sexualidade, a religiosidade, no meu caso ainda, um gay, porque tem essa questão do machismo, eu vim quebrando. Então, tudo isso são preparações, né? Que para você chegar lá na frente, poder falar ou repassar alguma coisa, você tem que ter propriedade naquilo. Por isso que eu falo, se você não tem mediunidade aberta, você sabe se você tem, se você não tem. Então, se você não tem, é porque você não tem propriedade para falar determinadas coisas em nome de, porque você leu. Ah, mas eu senti. Grande merda você sentir. Isso pode ser um lapso bioquímico do seu sistema endócrino e fez você sentir, ué. Antes de peidar, você sente gases, e aí dá uma dorzinha no intestino, e aí? Quer dizer nada. Então, assim, isso não te dá o direito de validar em nome, colocar, por exemplo, Lúcifer como é tudo numa caixinha só e generalizar, porque é o que você concluiu. De onde raios nem Lúcifer sabe, né? Que quem tem contato com Lúcifer sabe que Lúcifer é Lúcifer. E que cada um desses seres possui a sua individualidade. Muito bem, voltando à pactuação. Aí quando eu fiz 32, foi 7 anos, 32 anos, me ofereceram novamente, e eu não quis, tô acelerando. Aos 35, eu aceitei, assim, porque o que acontece? Existem, sim, pessoas que já vêm com algumas coisas acordadas, que era o meu caso, por isso que eu nasci em todas as condições que eu nasci, família de pobre, né, meus pais nunca tiveram dinheiro, né, sempre moraram de aluguel, quem deu a casa própria dos meus pais fui eu, né, todas as minhas faculdades, minha primeira faculdade foi Relações Internacionais, eu paguei, minhas pós, tudo, né, porque eu precisava passar por esse processo para poder adquirir propriedade de algumas coisas. Agora, uma coisa que eu tive que eu não posso reclamar, eu tive tenho pais maravilhosos, que sempre me apoiaram, tanto meu pai quanto minha mãe. Meu pai e minha mãe são da igreja, mas falam para mim que Lúcifer te abençoe, Maria Padilha te abençoe. Maria Padilha, Rainha das Sete Cruzilhadas, é minha ancestral direta, foi minha mãe em outra vida. Shankar, dá licença que o pai tá gravando. Meu gato. Então, quando eu aceitei assim, quando eu falo aceitei, mas não aceitei, é que eu me abri para ouvir e que a egrégora queria me mostrar algumas coisas. Isso foi há 7 anos atrás. Antes de eu abrir meu tempo físico tem 7 anos, aqui em São Paulo. Né? Tem pessoas que me acompanham que já estão comigo, que ainda estão ali no templo comigo, que já vêm comigo antes do templo abrir, que já eram pacientes de terapia, né? Então estão comigo há 10, 15 anos, estão até hoje. Então, assim, tanto que no meu templo não tem esse entre e sai são pessoas que ficam bastante tempo. Até porque eu, como sacerdote, cuido do ori, do destino, instruo essas pessoas, né? E como tem resultado, a lealdade permanece. Que as pessoas respeitam, gente, é uma coisa só. Resultado. As pessoas respeitam o resultado. Entendeu? Você pode ter o discurso mais bonito que for. Você tá dando resultado? É que nem no seu trabalho. Tá dando resultado? Aí vão te respeitar. É uma das coisas que as pessoas respeitam. Outra coisa que as pessoas respeitam, infelizmente é o padrão da sociedade, mas beleza. Uma mulher linda, maravilhosa, o cara já vai tratar ela diferente. Outra coisa que as pessoas respeitam, quem tem conhecimento. O que deveriam, na verdade, é aí que
por exemplo, esse respeito específico é uma faca de dois gumes, né? Vou explicar o porquê, vou abrir outro parênteses aqui, já volto aos 35 anos, questão da pactuação, quando eu aceitei. Porque conhecimento, qualquer pessoa que tem dinheiro e um pouquinho de cognição melhor, tem. Você tem dinheiro, você faz um curso, você compra um livro, você faz uma faculdade. Ter uma condição cognitiva boa, você vai compreender aquilo. Mas ter conhecimento não significa ter sabedoria. A sabedoria você adquire na prática do dia a dia e na resposta que você dá em cima das adversidades que acontecem na sua vida. A sabedoria você adquire na interpretação da emoção. Então você adquire no afeto. O que é o afeto? O afeto é a resposta de uma emoção interpretada, né? Então emoção é uma reação química no corpo. Você tem uma emoção, a forma como você interpreta aquilo vai te gerar um afeto ou um desafeto, por exemplo, tá? E a sabedoria se adquire aí, nessa reatividade. Sabedoria é diferente de conhecimento. Tem gente que é analfabeta e tem uma sabedoria incrível. Muito melhor do que muito doutor. Que tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria. Então as pessoas respeitam conhecimento, as pessoas respeitam beleza, as pessoas respeitam Shankar, as pessoas respeitam, desculpa, as pessoas respeitam conhecimento, as pessoas respeitam resultado, as pessoas respeitam beleza, e as pessoas também respeitam pessoas que têm poder. São esses 4 pilares. Né? Então, às vezes a pessoa tem um poder, uma posição, a pessoa vai respeitar ela assim, por interesse, por oportunidade, porque não é besta também, enfim. Dentro da espiritualidade, as egrégoras respeitam o quê? Quem é de verdade. Ponto. Acabou. O que é ser de verdade? É você não ter medo de se autocorrigir, é você não ter medo de morrer várias vezes em vida. Você entender qual é o teu papel. Quem é de verdade entende qual é o próprio papel. Ninguém veio para ter papel de tudo, gente. Quieta o fogo no biruleibe, no jubileu, na periquita. Descubra o seu. Você, sacerdote, vai descobrir qual é o teu papel. O que você veio fazer? O que te cabe nesse latifúndio? Você não veio para fazer tudo. Descubra qual é o seu. Existem pessoas que vêm, geralmente as pessoas que têm mais contato mediúnico, vêm como os grandes incomodadores, vamos colocar dessa forma, porque muitas coisas precisam ser corrigidas, né? E aí vai muito da história, da vida, da encarnação, desde o início daquela pessoa e tudo mais. Eu sou, por exemplo, uma dessas pessoas. Eu nunca quis vir muito a público. Gente, eu comecei a vir para podcast há 9 meses atrás. Mas eu tô na área há 22 anos. Eu atendi por quase 15 anos em consultório, mas já era sacerdote, de iniciar meus filhos em orixá, de assentar na quimbanda, enfim, há muitos anos. E a egrégora sempre pedindo, e tem todo o processo de preparação, aí eu vou explicar aí para vocês, porque quando a gente representa, ou seja, a gente serve, você precisa fazer aquilo que eles pedem. Obviamente tem os acordos, por exemplo, de não faltar isso, de não faltar aquilo e tudo mais, porque a gente não pode ficar se preocupando com coisas desnecessárias. Por exemplo, eu sou uma pessoa que nem quando essa sacerdotisa de Lilith falou isso, eu não me preocupo com isso, porque não pega, né? Então, porque são papéis específicos. Você, sacerdote, tem que descobrir qual é o seu. O seu papel não é fazer tudo. Descubra qual é o seu. Às vezes você é filho de Asmodeus, filha também, pode ser de Astarote, de Ísis, de Satã, de Dianos. Qual que é o seu papel? E faça o teu bem feito. Ponto. Cada um tem um nessa engrenagem. Eu sempre falo em todos os podcasts que eu fui, gente, não tem uma pessoa só, não sou só eu, tem vários sacerdotes.
o que está acontecendo, na verdade, que é muito triste, que a maioria está se perdendo. Infelizmente, tem sacerdotes que realmente eram para ter um trabalho aí bem desenvolvido, mas estão se perdendo pelo ego, porque a necessidade de um ganho financeiro, é Black Friday toda semana, eu nunca vi uma caralhada dessa, mas enfim. Tanto se você entrar no meu Instagram, você vai ver que o meu Instagram não é uma loja de venda, de balcão de feira. Você quer comprar alguma coisa, você vai lá no meu site. A minha rede social é para eu passar ensinamento para as pessoas. Porque a gente sabe que o dinheiro vem atrás da gente. Você não precisa ficar indo atrás e fazendo Black Friday toda semana para pegar dinheiro do povo, entendeu? Mas enfim, aí cada um na sua, né? Voltando aos 35. E aí, ali se iniciou um processo da egrégora aí me passando e me mostrando muitas coisas. Foi a derrocada de eu saber verdadeiramente sobre Miguel, Javé, enfim. E nesses últimos anos, isso foi ocorrendo. Sim, uma pergunta que sempre me fazem. Messi, mas você é pactuado com indianos? Sim, eu fui pactuado com indianos. Mas eu não cultuo indianos, eu não senti ressonância indianos, né? Respeito muito quem fez, mas eu não senti ressonância. Porque o meu papel é com Lúcifer. Então, assim, não tenho altar, não faço culto, nada, né? E, no fundo, na verdade, não precisava eu ter feito, né? E os indícios vinham apontando isso, mas a gente, enfim... Eu respeito muito o papel de cada um. Então, vou dar um exemplo. Eu já servi a Shiva por muitos anos. Inclusive tem um altar até hoje lá no templo. Porque eu venho do Tantra, fiz formação em Tantra, atendi também com Tantra, tal, dentro desse processo, e a gente cultuou muito Shiva por conta da Kundalini. Mas se eu fosse fazer uma iniciação verdadeira em Shiva, eu ia procurar um filho de Shiva. E aqui no Brasil não tem. Assim, não que eu conheça, pode ser que tenha, né? Vai saber. Por aí, o Brasil é tão grande. Então, eu sei me pôr no meu lugar. Entende? Eu vou fazer uma iniciação em um orixá, eu vou procurar uma pessoa que é iniciada naquele orixá. Porque dentro do culto Yorubá a gente faz assim. Não é igual no Candomblé que você se inicia só em um orixá. Você pode se iniciar em vários no culto Yorubá, porque você vai adquirindo as virtudes daquele orixá que você precisa para sua vida, né? Então, se você precisa do lado feminino mais aguerrido, mais bélico, você faz iniciação em Oiá. Você precisa do amor do amor estratégico, você faz iniciação em Oxum. E assim por diante, né? Então, a gente tem que saber se pôr no nosso lugar, nos papéis. Você não é tudo. Ninguém é tudo. E a gente sempre está dependendo, né? Eu, sem os meus filhos, o templo não rodaria. Embora 90% das coisas que acontecem ali no templo, ninguém sabe, só quem é membro sabe. Porque malemar eu divulgo o quê? De vez em quando uma gira de esquerda para o público ir lá, porque as pessoas pedem muito. Mas o meu templo é aberto para quem é membro, né? E muito do que ocorre lá as pessoas não sabem. E eu não divulgo isso. Como eu não faço rito coletivo, porque Lúcifer não me permite que faça. Não é que não me permite, Lúcifer não aceita. Você quer acreditar? Cara, não acredite, tá tudo certo, seja feliz. Ah, mas eu faço e funciona e deu certo, eu tenho mão, tá bom. Tudo certo, se é o que você acredita. É que nem eu falo assim, né? Uma vez eu tava passando ensinamento pra uma mulher que me procurou na linha de Quimbanda, e ela falou assim pra mim: mas mestre, eu fui lá na encruzilhada, eu não sei quem é meu Exu, eu não sei quem é minha pombagira, e eu fui lá e falei, eu não sei quem que tá aqui, se alguém vai ouvir, mas ó, trouxe aqui essa bebida, esse cigarro, se você resolver isso pra mim, eu volto aqui e te dou mais. Quem que resolveu o negócio dela ali, por interesse? Um rabo de encruza, entendeu? Então, essas questões de probabilidade, ainda mais eu sou cientista, né, gente? Então, assim, na probabilidade, você tem lá 200 pessoas fazendo um rito, aí uma leu que deu, duas deu,
Ah, mas abriu, as pessoas enxergam aquilo que elas querem, tá? Divindade cósmica, principalmente, divindade planetária aceita, tá? Divindade planetária aceita ritos coletivos, sim. Divindade cósmica, não. Não aceita. Divindade planetária aceita. Porque é mais fácil de movimentar a energia telúrica. A questão que vai acontecer é que pode misturar a energia de todos os nomes que está. Gente, tem gente que coloca 200, 300 nomes num negócio assim. Enfim. Um rito de amor. Tu imagina misturar a energia de todo mundo ali pra. Ai, não, mas a divindade vai saber direcionar. Aham. Tá bom, vai nessa. Enfim, o trono não aceita, tá? O trono de Lúcifer em si não aceita. Mas respeito quem acha que aceita. Se tá dando certo aí pra você, seja feliz, tudo certo. Eu estou falando que Lúcifer pede para que seja falado, não aceita. Mas, novamente, existem divindades planetárias que aceitam. Por conta da energia telúrica, é fácil deles fazerem essa ressonância. Por dois motivos, vou dar uma explicação científica. Em função da ressonância Schumann, eles conseguem afetar no sistema nervoso central da pessoa, através da coluna vertebral, todas as ramificações emotivas. Então é fácil de atuar nesse aspecto mental, psicológico da pessoa, entendeu? Só. Uma divindade cósmica, então, por exemplo, a Lilith planetária, que é a Lilith de Javé, a missândrica, que ao mesmo tempo que ela tem aversão ao homem, ela é machista, porque ela segrega, essa Lilith de Javé, não é a Lilith que eu sirvo. Ela aceita. A Lilith cósmica, que é a face negra de Sofia, né? E aí, voltando à minha pactuação, chegou determinado momento que aí a Astaroth falou assim, você tem 6 meses para ir até o Deserto Negro no Egito. Você tem até 6 meses para ir no Deserto Negro no Egito, fisicamente. Lá você vai receber a sua outorga final do trono do próprio Lúcifer, como sacerdote, e a chave, que não vou explicar o que é essa chave, tá? Mas quem pertence a alguma ordem séria, que realmente existe, sabe do que eu estou falando. Sabe do que eu estou falando, então não precisa eu falar aqui. Essas ordens, gente, elas realmente existem. Todo o processo ali dentro realmente dura-se anos. Por exemplo, tem muitos desses irmãos que eu falo que são sacerdotes com potencial muito bom, que seriam chamados para essas ordens e acabam não sendo porque sobe para a cabeça, é uma mistura de megalomania com narcisismo, não sei lá o quê. Eu prefiro achar que não é sem vergonhice, né? Não tem como você julgar, mas eu acho que às vezes é meio loucura com megalomania mesmo, narcisismo da pessoa. E aí começa a falar tanta coisa que não é e coisa errada, que a própria pessoa dá tiro no pé de bazuca. E aí corta a oportunidade que seria dada de adentrar para algo sério. Ai, mas Lúcifer não aceita todo mundo. Não, quem aceita todo mundo é Javé. Por quê? Porque ele vai se alimentar da energia emocional da pessoa, né? Ele vai vampirizar a pessoa. Enfim, aí eu fui até o Egito. Na ocasião, vários dos meus filhos, eu avisei, porque tudo que eu vou fazer antes, os meus filhos ficam sabendo. A gente tem uma relação de lealdade, de confiança muito grande, tanto que todos os membros do meu templo, sem exceção, têm a chave do templo. Eles podem ir lá a hora que eles quiserem. Sem eu estar lá. Eles podem ir lá, pode dormir lá, pode fazer o que quiser. Só me avisam, vou fazer o rito tal, vou ativar o portal, vou mexer aqui com Hecate, vou mexer... Ok, eles precisam ter a responsabilidade de saber, né? E, obviamente, quando ocorre alguma merda, a primeira a saber sou eu, através da Padilha, Maria Padilha, Rainha das 7 Cruzilhadas, que é a dona do meu chão. Então, lá no Egito eu recebi a outorga final. Então, respondendo a pergunta que vocês já me fizeram inúmeras vezes,
No meu processo de pactuação com Lúcifer não tem a mão de nenhum sacerdote, nenhuma sacerdotisa, mestre, mestra, humano, não tem. Eu fiz um processo de autopactuação, guiado pelo próprio trono de Lúcifer, onde eu recebi a outorga final de Lúcifer. Lá no Deserto Negro, no Egito. Ponto. E eu tenho o meu papel dentro da egrégora. Eu vou ler aqui que eu tinha colocado, isso que eu estava procurando. Eu pedi, na verdade, porque na ocasião, a Astaró, quando ela falou que eu tinha 6 meses, e eu pedi para a Astaró me relembrar e repetir, na verdade, mas de uma forma que ficasse compreensível para vocês, o que ela tinha falado para mim ali na época. Então eu vou ler aqui. Na ocasião, ela chegou e falou assim: a Astaró é uma deusa, uma grandíssima deusa rainha. Se você a vê como masculino, não é com ela que você está em contato. Pode ser um legionário dela, talvez, mas ela não é masculino. A Astaró disse: você tem 6 meses para encontrar-se fisicamente com Lúcifer no Deserto Negro, no Egito. Se programe e vá. Lá ele irá te entregar sua chave e a outorga como seu sacerdote, te passará qual será o seu papel no planejamento, né, do trono de Lúcifer, Lilith e Sofia, da retomada da Terra e da derrocada de Javé. Você possui um papel específico, assim como dezenas de outros sacerdotes ao redor do mundo. É o que eu sempre falo para vocês, tem vários sacerdotes, cada um com um papel. Nós juntos movimentamos uma engrenagem. O problema é que esses caras pálidos estão se perdendo no próprio ego, entendeu? Nas Black Friday da vida, na necessidade, na megalomania, é um brigando com o outro, ao invés de juntar, fica se atacando. Você terá que ter força e coragem para ir a público e corrigir muitas informações tidas como certas por pessoas que nem no meio deveriam estar atuando. Você será atacado, mas nós te protegeremos. Para chegar até vós, prometemos que terão que antes passar por nós. Então, isso também me deu a segurança. Por quê? Porque, obviamente, né, eu recebo ataque, mas não fico nem sabendo. Aliás, tem uma coisa que vocês já me perguntaram várias vezes, porque eu já falei em podcasts, que eu transformo em dinheiro os ataques que eu recebo. Vocês já me perguntaram isso, né? Vou explicar como que isso funciona. Eu sou iniciado no culto Yorubá em um orixá chamado Ebé-Orum, que é a comunidade espiritual. E o que acontece? Eu sou Elebé. O que significa ser Elebé? Elebé é o líder de uma comunidade espiritual que aceitou reencarnar para cumprir determinada coisa aí, né? Então o que acontece? Quem é do culto Yorubá vai entender, quem não é, não vai, mas eu vou tentar explicar. Quando você é iniciado em Ebé-Orum e tem determinado grupo bem específico, e esse meu grupo, eu sou desta falange, vou colocar de uma forma para vocês entenderem. Quando eu recebo ataque, a minha comunidade espiritual, ou seja, a minha comunidade monástica inteira vai para cima da pessoa que me atacou, rouba a sorte dela e traz para mim. Eu não preciso nem me preocupar. Então, quando eu falava para vocês que os ataques que eu recebo transformam em dinheiro, é nesse sentido. Agora eu estou explicando o porquê. Eu sou Elebé, sou iniciado, sou o sacerdote de Ebé-Orum, ou seja, eu posso atuar com Ebé-Orum. Atuo com Ebé-Orum, inclusive para os meus filhos. É muito bom, por sinal. Às vezes tem problema que só Ebé-Orum resolve. Nossa! E quando eu sou atacado, a minha própria comunidade, não preciso nem saber. A maioria das coisas eu não fico sabendo. Eles vão lá e pegam a sorte da pessoa e me traz. É isso. Obviamente eles vão se deparar com o quê? Com as proteções da outra pessoa. Aí, quem começou? Gente, eu não ataco ninguém, tá? Eu só me defendo. Eu não tenho paciência para perder tempo para atacar a gente por questão... Eu não tenho esses joguinhos egóicos que os sacerdotes têm aí, essas necessidades... Não precisa disso. Tudo que eu venho a público falar... Quando eu falo venho a público, seja em podcast, seja no meu Instagram, respondendo vocês através de caixa de perguntas, é porque eu tenho autorização para falar. Mas assim, se eu pudesse evitar a fadiga...
Por isso que eu levei mais de ano para aceitar fazer o Luciferax. Luciferax é o primeiro evento mundial de luciferianismo, que vai acontecer aqui no Brasil agora em julho, 11 e 12 de julho de 2026, porque eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, então pode ser que já tenha acontecido. E a egrégora insistiu bastante para que eu fosse host deste evento, né? E tá sendo um sucesso. Nossa, a gente lançou anteontem, esqueci até que dia que é hoje. A gente lançou anteontem, é que eu tô gravando esse vídeo de madrugada. Eu cheguei de uma gravação, parei aqui para gravar para vocês. Agora são 2h20 da manhã. Porque se eu não fizer isso agora, eu não tenho tempo depois. Então, como eu prometi que essa semana eu lançaria esse vídeo para vocês, tô aqui com as minhas olheiras, gravando de madrugada para que vocês possam ter acesso conforme prometido, e também porque foi autorizado pela egrégora, por Lúcifer, para que eu viesse a público explicar um pouco do que eu poderia sobre o meu pacto, tá? E aí a gente colocou para vender os ingressos, voltando, e acabou tudo no primeiro dia. Agora eu estou remanejando para poder caber mais gente, já reabrimos novamente as vendas, tá? Então, a pactuação, ela se dá em várias etapas, onde é sim importante você ter alguém te instruindo, te orientando. Porque no próprio processo de pactuação, uma das etapas, por exemplo, que é a construção do altar, não é assim, gente. Você vai lá, faz uma pactuação e sai, vou colocar aqui uma vela, sei lá o que, e é o altar. Não, isso é tudo muito sério, porque todo altar é um portal. Por isso que quando eu falo que todos os meus filhos têm a chave do meu templo, é porque eu conheço eles, eu confio, e de certa forma, se eles fizerem alguma besteira lá, eles vão se resolver. Porque, porra, tem energia para um caralho ali dentro, né? É de demônio, é de orixá e de quimbanda, a Padilha, a dona da porra toda. Mas no quesito de orixá, minha casa é de Oxum e Ogum, embora eu seja filho de Oxóssi. Mas como eu tenho um título de chefe dentro do culto de Ogum, lá na Nigéria, enfim, mas Ogum também tomou a frente desde a abertura do templo. Olha eu já aqui viajando. Então, voltando, pactuação. Pactuação, quem pode intermediar uma pactuação é alguém que tem a abertura mediúnica, somente presencial. Por exemplo, hoje o processo de pactuação que eu faço são 20 etapas. 20 etapas. Tem contrato físico, porque tem que ver o que o trono de Lúcifer quer daquela pessoa para aceitar pactuá-la. E aí, o que a pessoa vai pedir? Se a pessoa é muito sem noção, ela não é nem aceita para fazer a pactuação. Tipo assim, eu vou ser aceito e vou pedir 100 milhões. Ai, cara, sério? Preguiça. Preguiça até de ter que parar para explicar, então nem vou explicar sobre isso. Tá? A pactuação verdadeira, ela se dá através de várias etapas. A pactuação verdadeira não se dá através de um único rito. E isso em qualquer divindade, não só com Lúcifer, tá? Por exemplo, você é feito em um orixá. É um pacto. São feitas incisões no seu ori, onde cai o sangue da Etu, o Edé da Etu, que é o Edé sagrado, né? Então, assim, as virtudes daquele orixá para ir nascendo em você leva-se anos. Entende? Você não sai da iniciação já um Oxum, um Ogum, um Obatalá, uma Iemoja, que no culto a gente chama Iemoja, né? Não é Iemanjá igual aqui as pessoas conhecem no Brasil. Então, leva-se tempo, tudo leva-se tempo. O ser humano é muito preguiçoso, vocês querem tudo muito rápido, vocês querem a lei do mínimo esforço. A lei do mínimo esforço, gente, é para quem é religioso. Quando eu falo religioso, é aquela pessoa que assim, coloco tudo nas mãos de Deus. Se aconteceu é porque tinha que acontecer, porque Deus quis.
Se não aconteceu, Deus sabe o que faz, mas não vai olhar que a pessoa ficou dormindo, que a pessoa não estudou, que a pessoa não fez a parte dela, que a pessoa não cuidou da própria saúde, que a pessoa não cuidou do psicológico, que a pessoa não trabalhou o perdão, que a pessoa não trabalhou a integração do masculino e do feminino. Não vai olhar nada disso. Ela vai falar... Então, a lei do mínimo esforço é para pessoas religiosas. Entende? Qualquer pessoa que trabalha o empoderamento, o autoempoderamento, não sabe que não existe isso da lei do mínimo esforço. Você já nasce no campo de batalha e são adversidades através de adversidades para que você vá adquirindo resiliência, tendo oportunidade de adquirir sabedoria em cima das experiências, enquanto paralelamente a isso você vai adquirindo conhecimento e melhorando, evoluindo. A evolução sim é eterna. O pacto não, porque você sai daqui como consciência espiritual e você evolui, então você vai para outros orbes, você vai para outros locais. Imagina, você está lá em outra galáxia ainda servindo a um Deus, você fez... Não. É que nem iniciação em orixá. Se todo pacto... A iniciação em orixá é um pacto, né? Então você pode ter sido iniciado, ou seja, pactuado com aquele orixá numa vida passada, mas você nasceu nessa vida, você é refeito novamente. Entende? Não é eterno. Uma das cláusulas que eu coloco, não, isso eu não vou poder falar então. Então, beleza. Então, mas existem cláusulas que a gente coloca como condição sine qua non, essa eu vou poder, tá? Uma delas, por exemplo, que eu coloco em todos os pactos que eu faço. Que nenhum membro da família daquela pessoa, em nenhuma linha de tempo, passado, presente, futuro ou realidades paralelas, vai poder arcar pela irresponsabilidade ou não cumprimento por parte do pactuado, nada, nem sua ascendência, descendência, nada. Porque isso é coisa de Javé, vai pagar até a 7ª geração. Então, essa é uma cláusula que todos os pactos têm. Porque ninguém tem que pagar pelo fato de você ter se responsabilizado por algo e não ter feito, né? Seria leviano, não seria luciferiano, seria javeísta. Uma coisa, sabe, de praga familiar, que fica, vai passando de geração em geração, então isso é colocado também no pacto, como uma das cláusulas, para que é tudo muito sensato. Eu não entendo como que eu não sei quem que essas pessoas contatam, que elas criam um pacto, a pessoa paga, sei lá, R$1.000, R$2.000, não sei de onde tira também um valor irrisório desse, vai lá e faz um pacto, nunca mais fala com o sacerdote, não sabe o que é para fazer, não muda, não tem noção de nada e acha que está pactuado. Nossa, o que eu pego de gente que vem para mim, que acha que está pactuado e não está, dá dó, né, na verdade, porque tem uns que não dá não, viu? Porque aquela pessoa que comprou... Qual é o nome que vende na internet? Tipo e-book de R$50 de como fazer pacto, quis fazer em casa e achou que realmente ia funcionar. Tem que ser muito ingênuo. Você vê que a pessoa não tem sabedoria de vida nenhuma. Porque a pessoa tem que ser muito ingênua para acreditar nisso, né? Nossa, eu não consigo nem mensurar. A minha mente não alcança isso. Então, é isso, né, sobre a pactuação. Algumas etapas que eu possa falar sem falar. Eu falei de algumas cláusulas. Tem a etapa da construção, tem a etapa você vai ver quais são as energias das divindades que se afinam mais, não necessariamente é uma divindade que você aí chamaria de demônio, né? São deuses cósmicos. Você quer ver uma coisa? Asmodeus é um deus cósmico poderosíssimo. As pessoas vão falar, é muito poderoso. E ok, as pessoas chamam de demônio, beleza, é uma forma de tratar. Ele é um Lalonandek igual o Lúcifer, né? Então ele detém essa manipulação no sistema endócrino das pessoas, por isso que ele consegue mexer com a luxúria, né? Quem é da ciência vai entender o que eu estou falando. Tem cláusulas que a pessoa vai entrar em contato com a própria sombra,
fases, quer dizer, etapas, vai entrar em contato por um período de tempo. E é personalizado, tem gente que fica nisso 2 semanas, tem gente que fica 3 meses, tem gente que fica 6 meses, tem gente que empaca numa etapa e não sai. E eu não posso levar essa pessoa adiante. Porque quem vai falar que a pessoa concluiu ou não aquela etapa é o trono de Lúcifer, porque eu já recebi. Então, se fosse do ponto de vista filha da puta, estratégico, humano, que é bem coisa de humano, não foi, já foi. Mas não funciona assim. Enquanto eles não falarem, às vezes eles falam assim, manda refazer a etapa tal, porque você não vai conseguir avançar para a próxima. Você vai precisar refazer tal etapa. Quem não sabe se enxergar, quem não sabe se pôr no próprio lugar e tem dificuldade em receber ordens e direcionamento, é assim que você tem que fazer. Não, mas eu senti. Não estou perguntando se você sentiu. Quem me dá a resposta não é você, são eles. Se eles falaram que não tá bom, você vai refazer, é pro seu bem. Se eles falarem que tá bom, é porque tá bom. Quem tem dificuldade com isso, não vai, não adianta. Às vezes até era para fazer o pacto, mas corta-se no meio, entendeu? Porque o sacerdote verdadeiro, ele sabe que a gente não tem muita vontade, a gente serve, né? E se pudesse escolher, não seria, porque quem tem contato, gente, com o mundo espiritual, sabe como que é pesado. É que nem projetor astral, tem muito projetor astral que tem o papel de instruir as pessoas, falar sobre o plano astral, as possibilidades e tudo mais. Isso é super pesado, gente, vocês não fazem ideia. A pessoa, ela vive assim, a gente às vezes que projeta, que o corpo desdobra, às vezes volta cansado. Eu acho bonitinho, tem gente que fala assim, eu vou, mas eu volto, eu ordeno que eu volto 100% descansado. Cara, a gente tá falando de matéria bariônica. Você gasta energia vital, energia telúrica, você vai acordar cansado. Se você trabalhou a noite inteira no astral, eu prefiro estar aqui gravando esse vídeo aqui de madrugada, 2h40, 2h30, do que estar trabalhando no astral, que vai me desgastar muito mais, né? Eu já falei várias vezes, né, não é segredo para ninguém, que se eu pudesse escolher eu não seria sacerdote, mas ok, aceitei servir, vamos fazer o que tem que fazer. Também ficar reclamando não vai levar porra nenhuma, né? Não vai mudar nada. Vamos ser pragmáticos, objetivos e cada um cumprir aquilo que veio cumprir, né? O seu papel. Mas só quem quer ser é quem não tem abertura mediúnica, quem não vive o outro lado, é a pessoa que quer ser. Porque quando você vive, meu amigo, minha amiga, você fala, cara, podia ter nascido ateu, né? Seria muito mais fácil. Muito mais fácil. Mas, enfim. E o que faz com que o trono de Lúcifer queira, né, uma pessoa? Não é questão ela ter dinheiro para pagar, já falei, acesso, mas o que vai trazer o sucesso daquele pactuado é a sua disciplina, a sua resiliência, a sua humildade. Quando eu falo humildade é se olhar no espelho, reconhecer o que está sujo e limpar. Não ter problema em refazer quantas vezes for necessária para que se faça de uma maneira exímia. Porque Lúcifer é extremamente exigente. Vocês não fazem ideia. É muito... Astaró, nossa, Astaró que é a grande juíza do trono dele, Astaró só mentoria, ou como que eu posso falar para que vocês entendam? O que vocês agora tá na modinha falar demônio da guarda, né? Astaró, vou colocar entre aspas, peço desculpas, Astaró de uma forma bem chula mesmo, mas não, ela não se reduz a isso. Ela só vai ser demônio da guarda ou mentorear a pessoa se a pessoa for sacerdote. For um mestre, uma mestre, ela não vai torear o filhinho da mamãe que mora com um quarto na casa dela e que tem um altarzinho que ele faz o culto ali só para ele. Não, se você tiver um papel que você vai precisar
guiar outras pessoas, você vai precisar vir a público, você vai precisar escrever, ou seja, de alguma forma as pessoas terão acesso a você ou aquilo que você passa. Aí a Tarot, ela chancela isso, tá? A Tarot, ela é a responsável, na verdade, por todas as almas avatáricas luciferianas que estão encarnadas como sacerdotes e ela guia esses sacerdotes. Então, assim, não ache você que você é sacerdote, você tem a Tarot, é privilégio, não, é todo sacerdote que realmente tem uma conexão com o trono de Lúcifer, a Tarot tá ali em cima, e a Tarot é extremamente exigente. Com horário, com... Ela pega em coisas que às vezes eu falo, mas cara, você é uma deusa cósmica, isso aqui se não tiver, por exemplo, um ambiente organizado, limpo, você, banho tomado, você vai chamar ela e esquece. Imagina. Se você tiver biruleibe da cabeça, for chamar as Tarot, mas não vem nunca. Isso não só não vem, como ela fica um bom tempo ali, ó, te dando uma lição para você aprender que não deveria ter chamado ela do jeito que você estava. Ela vira as costas um tempo. E ou a Tarot é assim, ou é do jeito que eu quero, ou não é. E ela gosta de imperar soberana, entendeu? A minha Padilha trabalha junto com as Tarot. É igualzinha, as duas são muito parecidas nesse aspecto. Então, eu acho que sobre pactuação era isso que eu tinha que falar, né? Falei o que é Lúcifer e o que não é Lúcifer, tá? Novamente, Lúcifer é filho de Sofia, é uma divindade cósmica, não é Apolo, não é Dianos, não é Satã, não é Pan, não é Quernunos, não é Melectaus, não é. Lúcifer é Lúcifer, tá? E não é aquele arcanjo criado por Javé, que na verdade esse é um elemental, é um holograma de um elemental que um monte de gente alimentou aí, caiu na história da carochinha dele. É igual a Lilith lá do Jardim do Éden, que é o que a maioria das sacerdotisas aqui nesse país, infelizmente, é quem elas cultuam. Né? Agora, se tiver inteligência emocional e tiver... É isso, inteligência emocional, você vai se abrir para a Lilith verdadeira. Aí você vai ver a diferença. Você vai ver que você vai parar de ficar brigando com outras mulheres. Você vai parar de perder energia sexual, porque essa Lilith já ela vampiriza absurdamente as pessoas. Ela tem vergonha, né? Não se passa pela Lilith verdadeira, mas é como o ser humano tem muita necessidade de sempre prevalecer, é onde ela pega na mulher, entende? Principalmente, o que eu fico mais assim é quando eu vejo um bando de homem idiota validando isso. Eu falo, gente, a pessoa nem ele se olha assim no seguinte sentido. Tá, e quem vai curar o meu machismo? Se não é Lilith, quem vai? Isso estou falando para quem acredita nessa aí, Lilith, né? Não a verdadeira. Então falei o que é o que não é. Todo pacto precisa de um contrato físico, sim. Quem é das ordens sabe que você assinou seu contratinho. Você sabe o que eu estou falando, principalmente famoso, você sabe o que eu estou falando. É mudança de comportamento, isso leva-se tempo, não é rápido, leva-se anos, até a consagração final. Consagração final de qualquer pactuação só presencial, não se faz à distância, não existe pactuação feita pelo celular, tá? Mas se você quiser acreditar, ok, o dinheiro é seu, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Cada um se engana como lhe é conveniente. Porque você viver a verdade dói, cara. Você tem que corrigir um monte de coisa. Aquilo que é confortável, esquece, porque é desconforto atrás de desconforto. Para que você faça aquilo que é certo, para que você sirva, você sabe que você não é, você sabe que você é substituível sim, ou seja, você não é insubstituível, você não é a única, você não é o único, você apenas é uma peça da engrenagem. O seu papel é fazer com que essa sua peça esteja funcionando.
esteja com óleo trocado, tudo certinho. Foca na tua peça. Para de focar na peça do outro, do amiguinho, do irmãozinho, da irmãzinha. Não existe só eu. Só eu posso fazer isso. Só eu posso, não sei o quê. E por que eu vim agora também gravar esse vídeo e falar de tudo isso? Porque a gente torce, eu torço muito para que as pessoas que ofertam pactuação... Primeira coisa, Lúcifer torce muito para que as pessoas que não têm mediunidade aberta parem de fazer pactuação para os outros. Para. Se você é um exímio conhecedor de livros, de grimórios, mas não tem mediunidade aberta, tenha humildade de se reconhecer. Você não é para você fazer pactuação para ninguém. Ah, eu confirmei no oráculo. Foda-se, não é para fazer. Pactuação é para quem tem a mediunidade aberta, que vai saber intermediar, e tem todo um processo. Outra coisa, quem faz pactuação, a gente torce para que entenda que a pactuação, e comece a repassar isso adiante. Qualquer coisa, se quiser, me chama no off, eu te prometo, eu peço para a Letícia, minha advogada, a gente faz um contrato, nunca vou falar o seu nome, porque quem é sacerdote, na verdade, de verdade, sabe que existe uma conduta ética, você não cita o nome de outros sacerdotes. Assim, por exemplo, eu mentoro vários sacerdotes, eu não posso vir a público e falar, eu mentoro tal sacerdotisa, tal sacerdote. Isso é antiético, é uma conduta de cavaleiros que é meio que implícito para quem realmente tem ética e honra. Você não pode vir à tona e falar, eu faço isso, eu fiz aquilo outro. Uma coisa é se o sacerdote vier a público e falar, por exemplo, quando eu recebi a minha outorga na Quimbanda, que é o meu Tata Quilombo do Rio, eu vim a público e falei, recebi por ele. Mas ele em si não vai vir a público e falar, eu fiz agora pode, porque eu já falei. Mas, até porque ele é extremamente ético, ele jamais faria isso. Mas, tem os que não têm a ética, né? E aí fica aquela feira, sabe? Olha como eu sou importante, eu fiz isso, eu fiz aquilo para esse sacerdote, para aquele outro, mas esse sacerdote foi feito aqui. Quem tem ética não faz isso. E aí você já percebe que a pessoa não tem contato com a espiritualidade, porque a espiritualidade cai chicoteando se a pessoa fizer isso, viu? Não pode fazer nem a pau. Tava vendo minha gata aqui dormindo do lado. E precisa ter um contrato, a pessoa precisa saber o porquê que ela está sendo pactuada e qual vai ser o papel dela. Você quer fazer o negócio certo? Tio tá te ensinando. Você não sabe como começar? Eu te dou minha palavra aqui em vídeo. Pode me processar depois. Me procura que eu te ensino. Como é que se faz de verdade um pacto? Como que é um pacto de verdade com Lúcifer? Quem sabe se até entra para a ordem, né? Porque muitos já poderiam estar dentro de uma ordem e estão se perdendo na sua megalomania, estão ficando doentes psicologicamente, não estão percebendo, enfim. Então precisa das etapas, presencial, Lúcifer é Lúcifer, Lúcifer não é Satã, é todos esses que eu já falei, precisa do contrato, a pessoa precisa ter algo que, na verdade, quem vai ver o que pode ofertar é a própria egrégora, o próprio trono de Lúcifer, tá? O intuito é sempre a evolução, a integração e a colaboração pensando no coletivo. Por isso que eu falei, Lúcifer não vai aceitar pactuar uma pessoa para a pessoa ficar lá cultuando ele no altar, no quartinho dentro de casa. Você tem que ter um papel no coletivo que seja interessante para Lúcifer, nem que esse coletivo seja uma empresa, dentro de uma empresa, no Senado, numa organização, que seja, numa associação, uma associação, a antiga ONG, não sei se ainda tem ONG, enfim, mas é sempre no coletivo. E você tem que ter a humildade de saber servir. E não ficar viajando na maionese e falando coisas da sua cabeça, vozes da sua cabeça. Por isso que é importante ter um intermediador, para ir colocando a pessoa no prumo, entendeu? Porque, pô, viaja demais, gente.
Nosso povo viaja demais. Doido é que eles acreditam naquilo que eles falam, né? Eles não percebem nem a projeção da baixa autoestima. E realmente, e o pior é que isso acaba prejudicando outras pessoas, como eu já falei aqui algumas vezes, apenas frisando. E sim, na finalização, na consagração final, vai o sangue da pessoa, mas isso você pode fazer furando o dedo, enfim, há várias formas de fazer. Não vai sacrifício animal em pactuação, não vai sacrifício humano. É cada coisa que a gente escuta, e sabe o que é o pior? É que quem que você escuta propagar isso? Quem nunca teve contato com Lúcifer, quem nunca fez uma pactuação, é um místico, uma mística sensitiva, sei lá eu, que raios d'água que é, e que sai falando que ocorre coisas que ela nunca viu. Mas quem te disse? Não, vozes da minha cabeça. Cara, isso é muito sério. Então, assim, você vê que o meio espiritual, o meio ocultista, virou assim, cada um fala aquilo que quer, e aí os besta, os ingênuos, vamos colocar dessa forma, desculpa, acredita naquilo que lhes for mais conveniente. No que eles não, aonde que eles não vão? Naquilo que for mais trabalhoso, naquilo que for mais difícil, naquilo que for exigir mais deles. Entende? É que nem academia. O músculo crescer dói. Então, onde a pessoa, ela, o que ela prefere fazer? Tomar remédio para emagrecer, ao invés de ir para academia e fazer uma dieta. Ok? Então a pessoa vai, qual que é o mais acessível? Qual que é o mais rápido? Eu não quero ter trabalho. Como se a vida, porra, viver já é um trabalho, né? De se cuidar, de se alimentar, de se limpar, de cuidar de casa, de pagar água, pagar luz, IPVA, IPTU, cartão, imposto. Meu amigo, que parte você não entendeu que você vive num sistema já em Matrix? Por que uma pactuação ia ser uma coisa tão out of the blue, assim, rapidíssima? Né? Que você vai lá e faz, falou, eu aceito, aí você vai cultuar dentro do seu altarzinho, na sua casa, ali, escondido. E Lúcifer vai te deixar rico. Oh. Que ingenuidade. Então não vai sacrifício animal, não vai sacrifício muito menos humano. Ninguém da sua família vai pagar nada. Sua alma, tão pouco se importando com a sua alma, eles querem saber da evolução da sua alma, não comprar a sua alma. O pacto é para que você evolua nessa vida. Acabou o corpo físico, matéria bariônica, acabou. Até porque o que vai fazer que você seja direcionado no pós-morte é o nível de consciência ao qual você está quando você desencarnou. A não ser que você tenha pactos com deuses e demônios criados por Javé. Aí o que vai acontecer no seu pós-morte? Você vai para o inferno desses deuses, para o purgatório desses deuses, porque você aceitou e você serviu a Javé, na verdade, indiretamente, e vai ser punido por ele, por quê? Porque ele falou que só poderia, vou explicar, para Javé você só pode cultuar ele. Quando você serve, por exemplo, a Lilith que ele criou, que é essa Lilith raivosa, você entende que você está servindo a ele? Então, quando você desencarnar, você vai para o umbral dela, para o inferno dela, porque o inferno existe para os javeístas, entende? Para quem tem a expansão da consciência, evolução, é o nível de consciência que você está, que você será direcionado no seu pós-morte, no seu pós-vida. Né? Você pode criar o seu próprio umbral mentalmente, né? Como eu já falei naquele filme Amor Além da Vida, com Robbie Williams, que a esposa comete o ato contra si mesma, vamos falar assim, eu nem sei se falar alguma coisa assim, o YouTube cortaria, mas enfim. E aí ela cria o umbral onde ela se encontra ali fazendo a autopunição, né? Então, assim, aquilo que você acredita, né, e que você defende,
Entenda que faz parte da sua consciência. E aí depois você vai arcar com as consequências. Então, faça o certo. Os sacerdotes que quiserem me procurar e entender como funciona o processo de pactuação, me procure, eu faço mentoria só para sacerdote. Tá? Não precisa nem fazer a pactuação comigo. E se fizesse, pode ter certeza que eu nunca vou falar publicamente do seu nome. Uma questão de ética isso. Por isso que a gente faz termo, contrato de sigilo e tudo mais. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa começar a fazer as coisas certas. E se você é um exímio conhecedor de livro, de grimório, não é para você intermediar a pactuação de ninguém. Porque para você intermediar a pactuação, você precisa ter abertura mediúnica para poder se comunicar ali. E não é o seu oráculo de tarô que vai te dar essas respostas. Pelo amor de Lúcifer, tenha humildade para entender as coisas. Tá bom? Eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para eu falar. Raras são as pessoas que hoje oferecem pacto, que realmente fazem pacto, porque nem elas são pactuadas, tá? Fiquem espertos nisso. Seus animaizinhos de estimação também nunca vão pagar nada por pacto, nem ninguém da sua família. Como eu disse, e é isso. Se eu tiver autorização posteriormente para falar um pouco mais das outras etapas, quem está fazendo pactuação comigo já conhece algumas delas, e enfim. As etapas sempre demoram, porque sempre tem processo de depuração, de catarse. Isso é um processo de pactuação. É como uma gestação, só que não dura apenas 9 meses. Então é isso, que Lúcifer abençoe a todos. Eu peço e rogo verdadeiramente para que o trono de Lúcifer aos poucos vá, primeiramente, né, trazendo mais pessoas para atuar e trabalhar, para que a gente espalhe e divida um pouco isso, né? Quando você serve a Lúcifer verdadeiro, você não precisa se preocupar com um ataque, nada disso. Podem até fazer, mas não chega. Porra, como que você vai derrubar Lúcifer para chegar numa pessoa? Fora todas as outras coisas, não chega. Mas você tem que ter a humildade de entender que você não pode sair falando o que você quer. Você serve. Beleza? Então que Lúcifer abençoe a todos novamente. Que Lilith abençoe a todos, que Sofia abençoe a todos, e eu rogo para que cada vez mais a verdade seja revelada, né? Aos que forem no Luciferax em julho, nos vemos lá, para um abraço, a gente se conhecer, tá bom? Grande beijos a todos, até mais.